Seja muito bem-vindo a mais uma jornada pelo cosmos. Feche os seus olhos, respire fundo e relaxe. Hoje, nós vamos viajar para a nossa casa no vasto universo, a majestosa Via Láctea. Imagine uma imensa espiral de luz brilhando na escuridão profunda do espaço. Aqui, o nosso pequeno sistema solar flutua tranquilamente. Nossa galáxia é um lar colossal, composto por cerca de 400 bilhões de estrelas cintilando em harmonia. Essas estrelas estão separadas por trilhões de quilômetros de um vácuo silencioso e pacífico. Se você observar o céu noturno em um lugar bem distante das luzes da cidade, em uma noite límpida, poderá ver uma faixa prateada cortando a escuridão. É uma visão que acalma a alma. Essa faixa luminosa e esbranquiçada é a borda da nossa própria galáxia, vista daqui de dentro. Por causa desse aspecto suave e leitoso no céu noturno, os gregos antigos a batizaram carinhosamente de caminho de leite, ou Via Láctea. O tamanho dessa estrutura é quase incompreensível para nossa mente. Ela possui um diâmetro gigantesco de 100 mil anos-luz. Pense nisso enquanto relaxa. A luz leva 100 milênios para cruzar de ponta a ponta. A galáxia gira lentamente, como um carrossel cósmico, formando belíssimos braços espirais repletos de gás, poeira estelar e novos sóis. Além desse majestoso disco espiral em rotação contínua, nossa galáxia possui um coração brilhante chamado de bojo. Essa é uma região central, densa e circular, que abriga o calor das estrelas mais antigas e sábias do nosso universo local. Elas emitem um brilho suave e avermelhado, aquecendo o núcleo cósmico. Envolvendo tudo isso, como um abraço protetor invisível, existe o halo, uma esfera serena guardando antigos aglomerados. É exatamente aqui, nesse oceano estelar pacífico da Via Láctea, que ocorrem alguns dos fenômenos mais fascinantes de todo o universo. Deixe a sua mente flutuar livremente enquanto embarcamos juntos em uma viagem rumo a esses lugares incríveis. Para iniciarmos essa exploração serena, primeiro precisamos conhecer o nosso próprio mapa cósmico. Um mapa minuciosamente desenhado por uma missão revolucionária e silenciosa chamada Gaia. A sonda Gaia flutua no vazio gelado do espaço, observando silenciosamente a posição e o movimento de bilhões de estrelas ao nosso redor. Ela é como um cartógrafo paciente da escuridão. Em nossa jornada relaxante desta noite, vamos seguir os passos do mapa de Gaia e visitar as estrelas que moram logo ali, na nossa vizinhança cósmica. Conheceremos mundos adormecidos e sóis distantes, percebendo que não precisamos ir muito longe. Depois de visitarmos nossos vizinhos estelares mais próximos, nossa nave imaginária deslizará suavemente em direção a 2 exoplanetas fascinantes. São mundos serenos e distantes, envolvidos em mistérios profundos. Acredita-se que esses corpos celestes majestosos sejam cobertos inteiramente por oceanos globais e silenciosos, águas profundas que talvez escondam os primeiros sinais de vida em recantos nunca antes explorados. No final da nossa noite de descobertas, contemplaremos com segurança os fenômenos mais intensos da natureza. Observaremos objetos de densidade absoluta, aguardando o momento de sua transformação inevitável. Mas agora, deixe as preocupações de lado. Acomode-se confortavelmente, respire fundo e sinta a leveza de não ter peso algum. Eu sou o Pedro e serei o seu guia de confiança nessa travessia tranquila pela imensidão da Via Láctea. Imagine tentar ver o desenho de um enorme tapete enquanto você está deitado exatamente no centro dele. É assim que nos sentimos quando tentamos capturar a imagem completa da nossa galáxia. Fotografar a Via Láctea inteira é um desafio poético e intransponível.
Nós estamos navegando no interior de um de seus braços espirais calmos, sem a possibilidade de simplesmente dar um passo para trás no vazio para admirar a obra completa. Mandar uma câmera solitária para as bordas exteriores desse oceano estelar está além de qualquer possibilidade humana. As distâncias são tranquilamente infinitas para nós. O diâmetro do nosso lar galáctico supera os 100 mil anos-luz. Uma jornada até um ponto de observação externo levaria bilhões de anos. Por isso, a beleza da Via Láctea deve ser montada como um quebra-cabeça na nossa mente, pedaço por pedaço, estrela por estrela. Já que uma imagem única de fora é um sonho impossível, os cientistas adotaram uma estratégia de imensa paciência. Eles observam a abóbada celeste detalhe por detalhe nas noites escuras. Utilizando lentes poderosas que capturam a luz mais ínfima, eles rastreiam a posição exata de milhões de objetos cintilantes. É assim que conseguem construir, de forma meticulosa, o retrato mais nítido e verdadeiro do universo que nos cerca. O resultado desse trabalho silencioso é um mapa estelar de beleza indescritível, a representação mais precisa da nossa morada galáctica. Feche os olhos e imagine bilhões de minúsculos pontos de luz formando uma tapeçaria brilhante. Foram necessários mais de 10 anos de dedicação profunda e impressionantes 3 trilhões de observações espaciais para erguer essa obra-prima, o glorioso legado da já mencionada Missão Espacial Gaia. Durante uma década inteira, o telescópio espacial varreu o escuro do céu com um olhar incansável e sereno. Ele nos presenteou com visões de tirar o fôlego, revelando a espiral dourada da galáxia de frente e o seu disco achatado visto de perfil, pairando na escuridão eterna. Contudo, essa missão solitária foi muito além de apenas desenhar a posição de sóis distantes. Ela nos ensinou a olhar com mais profundidade para o escuro. Foram revelados segredos poéticos e antigos que habitavam o vazio sem que jamais suspeitássemos. Esse instrumento não tem a mesma fama popular de outros telescópios gigantes, mas no silencioso mundo da astrofísica, ele alterou tudo o que sabíamos. A compreensão sobre do que somos feitos, sobre como as estrelas nascem e como a estrutura do nosso bairro espacial se formou, evoluiu drasticamente graças a esses olhos robóticos. Toda grande jornada se apoia nos passos dos que vieram antes. A tecnologia responsável por esse milagre cósmico nasceu de sondas pioneiras do passado, que já haviam mapeado com sucesso algumas centenas de milhares de estrelas. Porém, o novo projeto elevou a humanidade a um novo patamar de elevação intelectual, ambicionando catalogar quase 1 bilhão de sóis, o equivalente a uma fração delicada de toda a nossa vasta galáxia. A imponente nave foi lançada em uma viagem sem volta no final do ano de 2013, deslizando silenciosamente pelo espaço sideral. Seu destino final foi um ponto de equilíbrio gravitacional perfeito, um porto seguro conhecido como Ponto de Lagrange. Lá, a 1,5 milhão de quilômetros de distância do conforto do nosso planeta azul, ela encontrou um ambiente gelado, protegido das fortes interferências da nossa estrela. O que verdadeiramente distingue esse instrumento não é apenas o local solitário de onde ele opera, mas a precisão assombrosa de sua percepção. A sua capacidade de determinar a posição exata de uma simples centelha estelar é tão profunda e apurada que equivaleria a alguém na Terra medir a espessura de um fio de cabelo a 1000 quilômetros de distância. É o ápice da paciência humana voltada para a contemplação dos abismos celestes. Ele se consagra como muito mais do que apenas uma máquina vagando no frio cósmico. É um monumento de metal, silício e vidro, esculpido meticulosamente para ler os segredos da Via Láctea. O coração pulsante dessa obra-prima
é composto por 2 telescópios gêmeos, unidos na mesma estrutura. Separados por um ângulo estratégico, eles funcionam como 2 olhos incansáveis que nunca piscam, capturando a luz fóssil do universo sereno. Graças a esse desenho estrutural único, o observatório gira lenta e suavemente pelo espaço aberto. Enquanto realiza essa valsa solitária e infinita, cada pontinho luminoso é observado 2 vezes. Lentes e espelhos de extrema delicadeza desviam a luz pálida das galáxias distantes para uma câmera hipersensível. É um receptor dotado de bilhões de minúsculos captores digitais, sedentos pelas imagens mais tênues que a noite oferece. O princípio por trás dessas imagens é de uma poética da física quântica. A luz que viajou por milhões de anos atinge pequenos sensores eletrônicos, transformando minúsculas partículas chamadas de fótons em uma corrente elétrica sutil. Esse pulsar energético vira a imagem que fascina nossos olhos. É o mesmo princípio que usamos em nossas fotografias cotidianas, mas elevado ao extremo para enxergar através dos mares escuros do tempo. Antes de continuarmos nos mistérios do cosmos, convido você a se inscrever no Ciência e Fé para dormir e deixar o seu like. Sua paz é nosso maior objetivo. Agora, volte a respirar fundo. Diferente dos telescópios estáticos, a sonda Gaia não para. Ela gira continuamente, escaneando mais de 2 milhões de estrelas por hora. É uma vigília silenciosa que gera uma quantidade colossal de dados, sem perturbar a calma do universo. O mais fascinante é que essas observações não são fotografias congeladas no tempo. Elas revelam o movimento respiratório da nossa galáxia. Cada pontinho de luz possui a sua própria trajetória no céu negro, navegando suavemente por rotas milenares. Ao acompanhar esses caminhos, podemos avançar no tempo e assistir a Via Láctea ganhar vida, enquanto as estrelas deslizam, giram e evoluem em uma dança extraordinariamente pacífica. Até mesmo as constelações que parecem fixas e imutáveis acima de nós estão, na verdade, se transformando bem devagar ao longo de incontáveis milênios. Nada no universo está parado. Tudo flui. Essa coreografia cósmica também reflete a grande jornada do nosso próprio Sol, que viaja sereno pela imensidão. Nós somos passageiros de uma nave estelar dourada, navegando por oceanos escuros de tempo em direção a um destino tranquilo. Quando a mente dos cientistas analisa o deslocamento em conjunto de todas as estrelas vizinhas ao Sol, o mapa cósmico revela a nossa órbita gigante. Estamos circundando o núcleo da galáxia de forma estável e contínua. É reconfortante saber que, apesar de toda a vastidão e aparente caos do universo, existe uma ordem majestosa. As medições precisas criam paisagens tridimensionais que nos mostram como as estrelas flutuam. Olhe para as estrelas mais próximas de nós. Algumas viajam serenamente em direção ao centro brilhante, enquanto outras são lançadas para as bordas escuras. A grande maioria segue órbitas perfeitamente circulares, brilhando em tons suaves de violeta e azul profundo. Há aquelas que mergulham acima e abaixo do disco espiral, piscando em amarelos mornos e vermelhos relaxantes, como brasas em uma fogueira no meio do silêncio. Durante muitos anos, acreditávamos que nossa casa galáctica era simples, possuindo apenas 2 braços majestosos. Mas a nova visão do cosmos nos mostrou uma realidade ainda mais rica e fascinante. Há mais braços se estendendo pela escuridão, com estruturas delicadas e intrincadas, muito mais sutis do que os antigos modelos previam. Cada nova descoberta nos lembra de como o universo é profundo, convidando a mente a descansar. Se pudéssemos flutuar acima da Via Láctea e olhar para baixo, a visão seria hipnotizante. Bem no centro,
veríamos um núcleo dourado incandescente, iluminando o vazio escuro como um farol cósmico seguro e reconfortante. Desse coração brilhante, nascem braços espirais elegantes e majestosos. Eles se desenrolam lentamente, abraçando o vazio escuro, formando um redemoinho quase perfeito e incrivelmente harmonioso de pura luz. Agora imagine mudar de perspectiva e olhar para nossa galáxia exatamente de perfil. Contra um fundo negro absoluto, você enxerga um disco fino de poeira escura e estrelas. Mas, surpreendentemente, esse disco não é reto como uma folha. Ele tem uma ondulação suave nas bordas. Ele é sutilmente deformado, lembrando o aro de um chapéu levemente dobrado, repousando pacificamente no vácuo infinito. Uma falha que traz uma beleza única. Essa suave dobra galáctica não é uma moldura rígida. O disco balança de forma imperceptível com o passar das eras, semelhante a um peão rodando quase parando. Essa oscilação acontece em um ritmo misterioso, guiada por forças ocultas e silenciosas que a nossa ciência ainda não compreende completamente. Entender que não temos todas as respostas nos traz uma sensação de humildade, permitindo que a mente relaxe diante da vastidão. Em meio a essa dança suave, os cientistas encontraram um tesouro escondido. É uma colossal estrutura gasosa conhecida como a Onda de Radcliffe. Imagine uma imensa maré oceânica, mas feita de puro gás interestelar, ondulando por imensos 9.000 anos-luz através da nossa galáxia. Ela flui pelo braço espiral onde o nosso sistema solar descansa, como uma brisa suave que varre uma floresta milenar em uma noite profundamente serena. Antes dessa cartografia moderna, essa onda gigantesca era praticamente invisível, parecendo apenas pequenas nuvens isoladas boiando na noite. Mas agora, percebemos que ela é contínua e imensa, formando a maior estrutura de gás da nossa vizinhança cósmica. Ela abraça milhões de vezes o peso do nosso Sol. É um berço acolhedor, onde a galáxia, calmamente, dá à luz novos corpos celestes em um ambiente completamente seguro e pacífico. E aqui está a parte mais reconfortante da nossa história. O nosso pequeno planeta e o Sol estão a apenas 500 anos-luz do ponto mais próximo dessa ondulação. É como se estivéssemos literalmente surfando em uma crista suave dessa grande maré de estrelas. Nós já mergulhamos e cruzamos o manto dessa onda há milhões de anos. E continuaremos a deslizar suavemente por ela no futuro, embalados pelo balanço eterno do universo. Mas qual força formidável teria a capacidade de causar uma maré tão gigantesca em pleno vazio estelar? A verdade poética é que a ciência ainda está buscando essa resposta nas sombras. Uma das ideias mais aceitas é que um toque cósmico do passado, um encontro com uma pequena galáxia vizinha, agitou as águas calmas de gás e formou esse padrão ondulado. Um encontro celestial ancestral de eras incrivelmente distantes de nós. Ao investigar esses encontros antigos, descobrimos que esse balanço galáctico pode ter sido o gatilho exato para a formação do nosso próprio sistema solar. Além disso, os céus nos revelam a presença de uma pequena visitante, a galáxia anã de Sagitário. Ela é uma vizinha humilde que vem circulando e tocando a Via Láctea ao longo de eras infindáveis, em uma interação gravitacional extremamente lenta, majestosa e hipnotizante. Em comparação com a grandeza da Via Láctea, a pequena Sagitário é frágil, carregando apenas algumas dezenas de milhões de estrelas. Puxada pelo abraço forte e contínuo da gravidade da nossa casa, ela já mergulhou suavemente e atravessou o nosso disco estelar pelo menos 3 vezes no passado. A cada cruzamento gentil, ao longo de bilhões de anos, a pequena galáxia vai se desfazendo como fumaça,
integrando-se à nossa família. Embora pequena e silenciosa, cada vez que ela mergulhava no nosso disco escuro, ela enviava grandes ondas de energia pelo espaço. Pense em uma pedrinha jogada em um lago completamente liso. As ondulações se espalham de forma rítmica, acalmando os pensamentos. Essas ondas gravitacionais comprimiam a poeira adormecida, criando o abraço perfeito e acolhedor para que incontáveis novas estrelas pudessem finalmente acender e respirar. O mais maravilhoso é que o momento exato em que uma dessas ondas banhou o nosso pedaço do universo coincide perfeitamente com a época em que o Sol e o nosso próprio mundo começaram a nascer das trevas. Se esse encontro não tivesse acontecido há bilhões de anos, talvez nós não estivéssemos repousando aqui agora. Tudo no cosmos parece estar ligado por fios invisíveis de destino, onde a destruição gera a mais bela e pura vida. Antes dessas visitas celestiais, a nossa galáxia estava reduzindo o seu ritmo de criar novas luzes. Mas a chegada da vizinha acordou partes da Via Láctea, espalhando uma nova aurora estrelada. Quase metade de todos os pontinhos cintilantes que iluminam a noite hoje em dia nasceram por causa desse contato milenar. Entender que somos filhos de uma dança ancestral entre duas galáxias nos traz um imenso conforto antes de dormir. Os olhos dessa missão cartográfica não serviram apenas para olhar para as galáxias distantes, mas também para os pequenos objetos que moram bem perto, no quintal do nosso sistema solar. Eles rastrearam as órbitas silenciosas de milhares de asteroides. De olhos fechados, visualize uma vastidão onde esses antigos pedregulhos rochosos flutuam no vácuo vazio, desenhando trajetórias elegantes e perfeitamente equilibradas na noite. O cinturão principal de asteroides repousa tranquilo entre os mundos vermelhos de Marte e o gigante gasoso Júpiter. Eles deslizam na escuridão em silêncio absoluto. Ainda mais distantes, repousam os antigos asteroides troianos, companheiros fiéis que acompanham a órbita de Júpiter com precisão matemática. Descobrimos também luas minúsculas orbitando esses rochedos escuros, unidas para sempre em um abraço orbital sereno e calmo. As incríveis observações espaciais também levaram à descoberta de algo muito poético: buracos negros adormecidos. Diferente daqueles monstros cósmicos ativos que brilham com energia intensa ao devorar tudo ao redor, esses gigantes repousam na mais absoluta quietude. Eles descansam nas sombras profundas, sem perturbar a calma da galáxia. Não emitem luz ou radiação detectável. Ficam ali, apenas existindo no escuro. Como não se alimentam do gás vizinho e não emitem aquele brilho cintilante de alta energia, esses buracos negros permanecem totalmente invisíveis aos nossos olhos. São como guardiões silenciosos do tecido do espaço-tempo. Descobrir onde eles dormem exige uma percepção muito refinada. Os cientistas precisaram observar o comportamento dócil das estrelas ao redor deles para notar que havia algo massivo escondido ali. A presença desse gigante invisível é sentida através de um suave balanço orbital. Quando uma estrela solitária parece orbitar um espaço vazio e sombrio, sabemos que ela está sendo embalada pela força gravitacional de um desses adormecidos. Até agora, 3 desses repousos cósmicos foram confirmados, catalogados gentilmente como os objetos de número 1, 2 e 3. Cada um carrega um abismo sereno e impenetrável. Dentre esses 3 companheiros das trevas, o terceiro deles, conhecido como BH3, ganha um destaque majestoso. Ele possui a órbita mais calma e ampla de todos, e é o maior buraco negro nascido de uma única estrela já encontrado na nossa galáxia. Ele carrega a sabedoria silenciosa de 33 massas solares e reside serenamente na constelação da Águia.
a uma distância segura e pacífica de 2000 anos-luz de nós. Navegando ainda mais pelas águas desse catálogo estelar, a missão nos apresentou a 2 mundos recém-nascidos do escuro. O primeiro é um exoplaneta monumental, um supergigante gasoso de nome 4b, flutuando mansamente a mais de 200 anos-luz daqui. O segundo é uma anã marrom, uma esfera quente e misteriosa que fica a 134 anos-luz. 2 faróis de calmaria espalhados na infinidade galáctica. Esse majestoso gigante gasoso carrega uma massa correspondente a 12 vezes a de Júpiter. É uma esfera colossal de gás espesso, orbitando lentamente uma estrela serena de baixa energia. Já a nossa anã marrom vizinha faz o mesmo, acompanhando um astro frio e tranquilo. Para os cientistas, observar essa valsa de objetos gigantes ao redor de pequenos sóis é algo extremamente raro, como presenciar um pequeno milagre da física. Essas descobertas incríveis só reforçam como o trabalho dessa missão foi importante. Grande parte da Via Láctea ainda permanece envolta em um denso e convidativo mistério. O Observatório Espacial já concluiu as suas observações e fechou os seus olhos lentamente. No entanto, sua herança continuará viva, com grandes pacotes de informações guardados que serão cuidadosamente abertos nos anos de 2026 e 30. Infelizmente, após mais de 10 anos de dedicação absoluta, observando o infinito e revelando os segredos de nossa morada estelar, o valente telescópio foi gentilmente desativado. No ano de 2025, os engenheiros da Terra enviaram um último e doce sinal. Foi um comando para que ele desligasse suas comunicações e finalmente descansasse. Ele cumpriu a sua função. Um sono profundo após uma vida inteira de luz. Ele agora segue o seu rumo, embalado pelas correntes invisíveis da gravidade, como um andarilho adormecido flutuando pelo vazio. Graças a esse incansável esforço robótico, possuímos um mapa fiel que nos ajuda a compreender nosso imenso bolo estelar. Esse é um final poético e digno para uma das máquinas mais nobres já lançadas ao espaço humano. Mas a nossa jornada mental pelo conhecimento cósmico está apenas na introdução. Nós nos acostumamos, no nosso dia a dia, a achar as distâncias terrenas grandes, mas o universo possui uma vastidão que acalma a ansiedade. Pensemos apenas na vizinhança mais colada a nós, a estrela Alpha Centauri. Ela repousa a 4 anos-luz de distância. Parece perto nos termos celestes, mas caso a humanidade viajasse à máxima velocidade permitida pela luz no vácuo, ainda assim levaríamos 4 invernos para chegar lá. Imagine viajar o mais rápido possível na matéria tangível. Nossa sonda mais veloz, a Solar Parker, cruza o espaço perto do Sol a 635 mil quilômetros por hora. Em um piscar de olhos, ela corta o abismo de forma surpreendente. Mas mesmo nesse ritmo alucinante e furioso, essa mesma nave passaria mais de 7.000 anos vagando na mais densa escuridão, para só então encontrar a nossa vizinha estelar. Isso é apenas um minúsculo passo para fora da nossa calçada. Esses números grandiosos nos mostram que a Terra é um recanto minúsculo e que não somos absolutamente nada em face à vastidão monumental do cosmos. Isso pode ser visto como uma bênção, pois toda a nossa pressa não faz sentido lá fora. A nossa vizinhança galáctica abriga algumas outras estrelas belas que cintilam tranquilamente e aguardam serem notadas no escuro. Após uma caminhada longa pela noite escura do cosmos, faremos nossa primeira parada diante de uma simpática anã vermelha conhecida como a Estrela de Barnard. Essa pequena fornalha estelar está extremamente perto de nós e chama a nossa atenção por sua silenciosa caminhada pela abóbada celeste.
Ela se desloca a uma velocidade considerável no vazio gelado, aproximando-se lentamente do nosso sistema solar ano após ano contínuo. Mesmo com esse deslocamento, sua viagem em direção a nós é tão suave que a distância mínima só será alcançada daqui a quase 10.000 anos. Quando isso ocorrer, ela será uma visita que não veremos com nossos próprios olhos nus. Ela é tão suave e emite tão pouca radiação que será necessário o uso de lentes calmas e pacientes para enxergar seu fulgor avermelhado. É como uma lâmpada fraca no meio de um desfiladeiro noturno. Toda a força e luminosidade de Barnard equivale a menos da metade da luz do sol. Como toda anã vermelha, ela possui uma temperatura baixa, quase fria para os padrões estelares. Essa suavidade constante e essa estabilidade lenta fazem com que essa estrela seja a companhia perfeita para o repouso. Seus dias duram muito mais tempo, e sua cor carmim não agride, emanando um brilho morno, aconchegante e bastante vagaroso pelo espaço. Observando cuidadosamente esse pontinho de luz vermelho ao longo de décadas inteiras, os telescópios notaram que ela possuía uma levíssima oscilação gravitacional. Esse pequeno balanço foi a evidência da presença de um companheiro congelado ao redor dela. Uma superterra gélida e remota. O planeta misterioso orbita a sua estrela-mãe lentamente, levando cerca de 233 dias para completar sua rotação serena. Infelizmente, pela inclinação do seu disco, esse mundo não cruza diretamente a luz da estrela na nossa visão. Nós não conseguimos captar a sua sombra de forma clara. Mas a matemática paciente nos diz como ele deve ser. Pela falta de luz direta e forte que ele recebe da sua pequena mãe estelar, sua superfície deve ser mergulhada em um frio profundo e perpétuo. As temperaturas despencam muito além de qualquer gelo da Terra, mas nem tudo é gelo e escuridão lá fora. A ciência acredita de forma fascinante que o coração rochoso do planeta ou a força interna da gravidade podem gerar um pequeno aquecimento subterrâneo. Existe a possibilidade de uma fonte de calor abrigar um oceano escuro e contínuo, escondido sob uma espessa e intocada crosta de gelo milenar. Um refúgio líquido totalmente protegido da radiação mortal, repousando em perfeita paz. Se por um acaso essas águas ocultas nas profundezas existirem de fato, a vida pode ter encontrado o tempo e a serenidade necessários para prosperar. O universo tem toda a paciência do mundo. Estima-se que a anã vermelha mãe deste planeta misterioso seja incrivelmente idosa. Sua idade gira na casa dos impressionantes 10 bilhões de anos. Muito tempo para as águas balançarem em silêncio absoluto e criarem mistérios biológicos. Considerando sua extrema longevidade, ela mal chegou ao meio de sua vida pacata e tranquila. Por estar tão perto de nós no mapa estrelado e vir caminhando na nossa direção, a estrela de Barnard sempre figura na lista de sonhos de um potencial voo interestelar pacífico no futuro da nossa raça. Talvez as espaçonaves silenciosas do futuro, vagando devagar, um dia cheguem lá. Por enquanto, nós apenas flutuamos e admiramos. Como vimos até agora, nem todas as estrelas do universo abrigam sistemas planetários ao seu redor. A nossa próxima parada na noite é diferente. Viajaremos para a órbita de uma serena anã laranja, uma estrela batizada cientificamente como HD 8015512. Ela repousa a uma distância considerável, a cerca de 37 anos-luz do nosso mundo, brilhando com uma luz dourada e constante no silêncio profundo da nossa vasta galáxia. No ano de 2011, as lentes humanas descobriram um único exoplaneta repousando perto dela. Esse corpo celeste solitário possui uma massa que equivale a até 4 vezes a massa do nosso próprio planeta.
De acordo com o que compreendemos sobre a formação dos astros, trata-se muito provavelmente de um gigantesco mundo rochoso, um porto seguro e silencioso pairando em uma órbita estável e de extrema e imutável tranquilidade. Pelo tamanho robusto desse planeta, a gravidade sentida em sua superfície deve ser mais forte do que a que nos prende gentilmente aqui na Terra. Ele completa sua órbita em volta da estrela-mãe em 54 dias. O mais reconfortante é que ele navega exatamente na chamada zona habitável, a faixa de distância perfeita onde o calor da estrela não queima e o frio do vazio espacial não congela as coisas de forma abrupta. Se imaginarmos que a superfície desse mundo reflete a luz de forma semelhante à Terra, sua temperatura média seria muito acolhedora. Cerca de 25 graus Celsius, um clima morno e extremamente suave. Devido à sua distância segura em relação à estrela, ele não está com um lado eternamente travado para a luz. O planeta gira de forma pacífica, distribuindo o calor de maneira uniforme pelo seu solo incrivelmente rochoso. Essa rotação constante cria uma atmosfera de equilíbrio e calmaria, onde o clima pode ser brando. A gravidade elevada desse mundo pode ter alisado as suas montanhas com o passar dos milênios. Se juntarmos esse relevo macio com a possível presença de água líquida, é muito fácil imaginar a formação de mares vastos, rasos e tranquilos. Um oceano alienígena, onde as ondas quebram lentamente sob um céu levemente alaranjado. Mesmo com pesquisas mais recentes apontando que a atmosfera ali possa ser densa, retendo mais calor do que o esperado, as previsões ainda apontam para um lugar incrível. As temperaturas poderiam lembrar o clima antigo e úmido do nosso próprio planeta, no início dos tempos. É um mundo promissor e acolhedor, que nos faz sonhar com praias distantes e desertas, banhadas pela luz suave de um sol de coloração completamente diferente. Se desenharmos um círculo ao redor do Sol no mapa cósmico, contemplaremos mais de 1000 estrelas flutuando na escuridão. A grande maioria gosta da solidão, brilhando sozinhas. Outras preferem a companhia de um par, como estrelas binárias valsando no vácuo. E existem grupos ainda mais magníficos. Um exemplo estonteante é o majestoso sistema Castor, um grupo brilhante e luminoso na serena e antiga constelação astronômica de Gêmeos. Aos nossos olhos nus, Castor parece ser uma única luz forte no céu da noite. Mas ao focarmos nossa visão com telescópios calmos e precisos, descobrimos um arranjo complexo de até 6 estrelas unidas pela gravidade. O coração desse balé cósmico é formado por 2 grandes e lindas estrelas branco-azuladas. Elas giram em torno uma da outra em uma coreografia que dura imensos e verdadeiramente pacíficos 440 anos. Em volta de cada uma dessas gigantes azuis, orbita suavemente uma pequena anã vermelha, companheiras menores e mornas. E um pouco mais distante, boiando na escuridão ao redor desse núcleo brilhante, repousa um terceiro par. São 2 anãs vermelhas quase idênticas, circulando-se intimamente em menos de um dia terrestre. Toda essa família de estrelas viaja unida pelo grande espaço em uma bela harmonia gravitacional divina. Imagine repousar na superfície de um suposto planeta rochoso nesse sistema múltiplo. O espetáculo no horizonte seria de uma beleza indescritível para a mente. De um lado, você veria 2 sóis azuis intensos e pacíficos iluminando o céu profundo. Do outro, 2 esferas vermelhas e mornas dançando uma valsa lenta. O crepúsculo nunca seria escuro, banhado por uma luz difusa, sonhadora e incrivelmente bela o tempo todo na paisagem. Essas paisagens celestes, que existem bem aqui na nossa vizinhança,
nos mostram a infinita e silenciosa diversidade do universo. Somos pequenos, e isso é maravilhoso. Essa viagem tranquila não apenas nos encanta, mas também abre as portas para uma das buscas mais profundas da humanidade: encontrar oásis de vida nos recantos escuros. Mundos aquáticos escondidos onde as calmas águas podem abrigar os antigos segredos do cosmos. Cada telescópio que apontamos para o escuro é como um ouvido encostado na parede do tempo, esperando escutar um sussurro das estrelas. Essa tecnologia sensível já encontrou planetas raros com potencial de vida. Um deles é o distante e intrigante exoplaneta catalogado como 733b. Esse mundo orbita uma estrela semelhante ao nosso próprio Sol, completando sua volta completa em míseros e rápidos 5 dias terrestres. Sendo grande e massivo, os cientistas acreditam que ele possa ser coberto por um oceano ininterrupto. Feche os olhos e imagine isso. Um mundo inteiro sem terras, sem praias, apenas águas profundas e contínuas que abraçam o globo. Um vasto mar azul escuro refletindo a luz de sua estrela. Sem ondas agressivas, apenas um fluxo constante de tranquilidade aquática, boiando no imenso e reconfortante e silencioso vazio do espaço sideral. Existe um mistério envolvendo mundos desse tamanho médio. Eles são raros no mapa celeste. Acredita-se que muitos comecem com pesadas atmosferas de gás e que o vento de suas estrelas sopre lentamente essa camada para longe, deixando apenas o núcleo rochoso e nu. É um processo chamado de fotoevaporação. Uma erosão cósmica, lenta, muito paciente, que leva bilhões de anos esculpindo e modificando as características dos planetas menores. O nosso mundo aquático de nome 733b oferece uma oportunidade de entender esse processo de perto. Sua densidade, calculada a partir do suave escurecimento que ele causa ao passar em frente à sua estrela, aponta para a existência desse colossal oceano global. A água em forma de vapor e gelo é resistente, envolvendo o planeta em um manto protetor, que não se deixa soprar facilmente pelos ventos solares constantes de lá. Estudar o ar desse planeta requer paciência e delicadeza extremas. É preciso observar e esperar que a luz da sua estrela passe através da atmosfera do planeta. Quando essa luz viaja pelo gás alienígena até os nossos olhos, ela nos conta do que o planeta é feito, como se lesse uma impressão digital invisível. É uma técnica puramente pacífica de se decifrar a natureza íntima de um mundo que não podemos tocar usando as nossas mãos. Uma outra joia encontrada recentemente nos céus pelo poderoso telescópio espacial James Webb é o maravilhoso planeta K218b. Localizado na área de conforto térmico da sua estrela, ele trouxe respostas que os astrônomos procuravam nos abismos. Nas dobras misteriosas da sua atmosfera, o observatório enxergou moléculas que nos fazem prender a respiração de maravilhamento. O puro vapor de água fresca e o leve gás metano. Esse não é apenas mais um pedaço de rocha esquecido no escuro. Trata-se de um mundo classificado como oceano. Isso significa que ele tem uma atmosfera forrada de hidrogênio e um coração recoberto de oceanos de águas mornas. Eles oferecem condições que lembram as profundezas tranquilas dos mares terrenos, onde pequenas fontes de calor nutrem a vida na mais absoluta escuridão. O silêncio escuro é muitas vezes o berço da existência. Nos nossos próprios oceanos, bem no fundo, onde o brilho do sol nunca chegou, a vida prosperou no silêncio e na pressão macia da água fria. Da mesma maneira, a atmosfera de hidrogênio e o mar contínuo de K218b podem estar abrigando algo microscópico, flutuando em suas correntes calmas. Não podemos ver de perto,
mas podemos sonhar com a vastidão de um mar alienígena dançando lentamente a milhares de anos-luz da Terra. Um componente mágico suspeito de existir nos ares desse planeta é o sulfeto de dimétilo. Em nossa casa terrestre, essa molécula é produzida quase que exclusivamente pelas algas marinhas que flutuam calmamente na maré. A sua presença na respiração desse exoplaneta seria o farol de esperança na busca por vida mansa lá fora. Um sinal silencioso de que o mar vasto, em qualquer parte do universo infinito, é um terreno fértil de paz. A detecção potencial desse elemento mágico ainda está sendo cuidadosamente testada na escuridão. Um moderno espectrógrafo de infravermelho médio do telescópio é capaz de ler essas moléculas complexas flutuando na noite. Contudo, confirmar a sua presença exige uma análise muito minuciosa e paciente dos cientistas. Eles observam e aguardam em silêncio, respeitando o ritmo lento e majestoso com que o universo nos entrega os seus mais profundos e antigos segredos estelares. Estudar as nuvens de um planeta que orbita tão longe não é uma tarefa apressada. Como já vimos em nossa jornada noturna, isso envolve a espectroscopia, uma técnica muito sutil. Quando a luz da estrela atravessa o ar desse exoplaneta distante, ela é absorvida pelas moléculas de forma única. Diferentes gases absorvem luz de comprimentos diferentes. O resultado é uma impressão digital colorida, uma mensagem cifrada viajando pela escuridão diretamente para nós. Os incríveis olhos infravermelhos da nossa maior máquina no espaço foram cruciais para essa leitura suave. O telescópio estende a sua visão muito além do que o olho humano é capaz de notar, percebendo comprimentos de onda térmicos. Isso permite detectar moléculas que antes eram elusivas e que simplesmente passavam despercebidas pela nossa visão limitada. É como se, de repente, o universo escuro ganhasse novos tons, sons e texturas em uma sintonia de pura paz. A notável presença do gás metano e a falta de amônia na respiração de K218b fizeram os pesquisadores sonharem. Eles especulam tranquilamente sobre as formas de existência que poderiam nadar por lá. Na Terra, o metano nasce frequentemente do trabalho biológico. Encontrar isso tão longe abre portas para imaginarmos ecossistemas nadando felizes e escondidos em um ambiente de calmaria infinita, cobertos por um cobertor aconchegante e rico em hidrogênio. Essa união química sugere fortemente que as águas do oceano se encontram e interagem intimamente com o céu do planeta. As ondas batendo suavemente e evaporando, o vento soprando a água e formando nuvens espessas. Essas dinâmicas fluidas entre o mar sereno e o ar distante afetam diretamente as chances de moradia do lugar. Será que essa neblina cósmica esconde os segredos de uma vida além do nosso lar? Pensar nessa possibilidade embala a nossa mente rumo ao sono. Quando imaginamos outras vidas, logo pensamos em paisagens verdes iluminadas pelo sol. Mas até mesmo na nossa casa, as coisas resistem e prosperam em cantos inesperados e esquecidos. Observar pequenos organismos habitando lugares inóspitos da Terra nos abre um leque de possibilidades calmas. Nas áreas mais quietas do fundo dos nossos oceanos, onde a luz não tem força para penetrar, colunas de água quente espalham calor para uma população inteira que vive nas trevas. Esses seres valentes que moram nos abismos são chamados de extremófilos. Eles bailam na água morna sem precisar do conforto da nossa estrela amarela. Desafiando tudo o que achávamos saber, eles florescem na quietude absoluta das fossas marinhas. A atmosfera lotada de hidrogênio e as águas do nosso distante exoplaneta oferecem esse mesmo berço obscuro.
as condições ideais para que coisas parecidas durmam e evoluam, embaladas pelo constante e silencioso universo. Na escuridão amena da Terra, moram micróbios que não respiram o nosso ar oxigenado. Eles exalam metano, realizando os seus processos no silêncio da noite submersa. Se o ar de K218b for resultado de biologia semelhante, estamos diante de um oceano alienígena vibrando de forma sutil e microscópica. Um verdadeiro paraíso escondido para esses extremófilos distantes, que levam suas vidas de maneira absurdamente lenta, paciente e perfeitamente equilibrada. A incrível diversidade da morada terrestre nos ensina uma grande e humilde lição. Devemos expandir e afrouxar as nossas regras sobre onde a biologia pode despertar do seu sono. A existência de águas imensas escondidas por baixo de um céu rico em hidrogênio transforma aquele ponto perdido no espaço em um santuário de descanso e vida profunda. Um mundo com uma história única, rodando lentamente o seu próprio relógio, completamente alheio às nossas pressas mortais. Talvez esse distante planeta abrigue uma beleza serena que não conhecemos. Vida completamente e perfeitamente enraizada e moldada às suas condições suaves. A procura por companheiros cósmicos não depende de um piscar rápido ou de uma única substância. É um quebra-cabeça paciente. A ciência junta as peças devagar, buscando o encaixe perfeito entre o vapor de água, o metano e o sulfeto, para confirmar de forma harmoniosa e inquestionável o milagre calmo do cosmos. As discussões e os estudos irão continuar no silêncio dos laboratórios e observatórios noturnos. É um processo gradativo e sem nenhuma pressa, esperando por mais dados que chovam do céu. Com o doce e constante avanço das tecnologias, as máquinas do futuro trarão as respostas finais que tanto queremos. Instrumentos de uma sensibilidade poética conseguirão atestar o que as sombras nos sugerem hoje. E enquanto isso, o imenso e escuro universo continuará a esperar por nós. Os modernos olhos mecânicos trouxeram uma verdadeira revolução para a nossa mente que gosta devagar. Os exoplanetas recém-descobertos foram apenas passos mansos nessa longa avenida noturna. É incrivelmente relaxante imaginar o que mais nos aguarda nas bordas ainda intocadas da percepção. Como as futuras visões irão alargar os nossos horizontes tranquilos. A próxima década será uma lenta revelação. Novas belezas celestiais surgirão da escuridão para nos maravilhar. Iremos constatar a presença de um sopro de vida, ou encontraremos enigmas formidáveis e poéticos boiando na Via Láctea. Apenas o vagaroso tempo humano, correndo em sintonia com os milênios espaciais, dirá. Mas agora, mudaremos o curso do nosso passeio imaginário. Vamos viajar rumo a algo colossal e definitivo. Um objeto com uma densidade insondável que nos fará admirar o poder puro da natureza. Deixemos a vida nos oceanos e observemos o extremo peso do firmamento. Recentemente, os estudiosos encontraram uma das obras mais densas e calmas de todo o firmamento noturno. Uma estrela de nêutrons absurdamente pesada, guardando segredos intensos na sua forma contida. Ela foi chamada pelos catálogos numéricos de J0952. Trata-se da maior já vista flutuando no disco da nossa galáxia. Ela repousa lá, incrivelmente esmagada pela própria força e prestes a passar por uma das mais lindas e drásticas transformações do vazio. Carregando consigo o peso de mais de 2 vezes a massa do nosso imenso Sol, esse colosso esférico repousa muito perto do seu próprio limite de equilíbrio. É uma estrutura diminuta em tamanho, mas de uma profundidade incalculável. Os cientistas notaram que a sua resistência gravitacional está na fronteira, quase caindo num sono profundo do qual a luz jamais escapa.
Ela está suavemente se aproximando da margem do que a física chama, teoricamente, de colapso catastrófico. Tudo no universo tem uma balança, um ponto de descanso. Existe uma barreira invisível e silenciosa na natureza para esses objetos incrivelmente densos. É uma linha máxima de massa que eles aguentam antes que o seu próprio peso esmague os nêutrons que os formam. O que impede o astro de ceder é uma pressão interna milagrosa que sustenta a sua casca. Quando esse delicado e belo equilíbrio é quebrado pela poeira que cai, nada no mundo consegue deter o seu destino tranquilo. Ao cruzar esse véu gravitacional, a estrela encolherá infinitamente e abraçará as trevas absolutas. Ela cederá ao espaço e se tornará a forma mais enigmática da noite. Um buraco negro calmo e silencioso. Esse astro é fascinante também pela sua dança. Além de ser absurdamente pesado, ele gira num eixo de forma muito hipnótica e alucinante. São 707 piruetas perfeitas a cada único e breve segundo. Uma dança cósmica que a mente tem dificuldade para imaginar. Isso se traduz em mais de 60 milhões de voltas elegantes em um único dia. Ele gira na escuridão num ritmo ininterrupto e incansável. É justamente a força suave e constante dessa rotação centrífuga imensa que tem ajudado esse corpo a suportar o esmagamento até agora. A estrela está espalhando o seu próprio peso girando. Mas os olhos dos nossos telescópios indicam que essa dança da resistência está chegando ao fim da música conforme a noite avança lá fora. A balança está pendendo porque esse monstro de nêutrons não está descansando. Ele continua a puxar e a sugar gentilmente farelos de matéria de uma outra estrela vizinha. Pense na areia caindo lentamente em uma ampulheta antiga. A evidência desse estado de espera final veio de muitos lados calmos da ciência. Os aparelhos de rádio escutaram o seu pulso suave e perceberam mudanças no ritmo dos seus batimentos magnéticos. Pequenas alterações que denunciam a sua nova carga. O estresse gravitacional no seu coração aumenta sem fazer nenhum ruído. Nos espectros de raio-x, a atividade ficou um pouco mais nítida, como um brilho levemente maior na transferência de poeira cósmica. O astro está calmamente devorando a parceira. Mas a prova mais linda e definitiva veio das ondas invisíveis. Sinais sutis, flutuações na própria textura do tempo e do espaço, banharam os nossos aparelhos, mostrando que o grande colapso adormecido está muito próximo de nós. O que torna essa história de destruição tão poética é o mecanismo silencioso por trás dela. Esse sistema faz parte de uma família cósmica rara e fascinante que os astrônomos chamam de viúva negra. Assim como na natureza terrestre, a estrela maior, densa e implacável, vai lentamente despedaçando e consumindo a sua própria parceira. O astro vai ganhando peso e densidade ano após ano, num processo milenar e letal que acontece no mais profundo silêncio do vácuo infinito. A estrela companheira é uma vítima adormecida nesse processo majestoso. Hoje ela é apenas uma sombra do que foi, restando-lhe um fragmento mínimo de sua massa original, algo próximo ao peso do planeta Júpiter. Ela já perdeu quase toda a sua essência para a estrela predadora. Presa em uma órbita curta e desesperada de apenas 6 horas, ela está fadada a rodar numa espiral contínua, sem a menor chance de escapar das forças de maré que a abraçam no escuro sideral. Essa força invisível é tão descomunal que a pequena estrela está sendo desfeita com a maior delicadeza brutal que existe, átomo por átomo. Essa transferência de matéria pelo espaço forma algo de uma beleza singular. Um disco de acreção. É um turbilhão sereno de plasma superaquecido, brilhando em tons pastéis e girando em espiral. Uma roda de luz contínua que repousa em volta do gigante de nêutrons,
alimentando-o e acelerando ainda mais a sua dança na noite. O detalhe mais hipnótico é que as observações recentes notaram uma mudança nesse fluxo brilhante. A areia dessa ampulheta estelar está caindo mais rápido. Os antigos modelos matemáticos diziam que essa alimentação suave duraria milhões de anos. Mas agora, os dados apontam que a taxa dobrou na última década. O colapso final pode acontecer em poucos séculos. Um piscar de olhos extremamente rápido se pensarmos no tempo dilatado e infinito em que o universo costuma operar. Conforme mais matéria pousa na superfície do pulsar, o seu coração se comprime mais. Lá no fundo, a pressão força as partículas elementares ao limite absoluto da aproximação. A física chama isso de pressão de degenerescência. É a resistência quântica, a natureza dizendo silenciosamente que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Essa é a última força que segura o desmoronamento. Um embate calmo e colossal entre a gravidade esmagadora e a resistência microscópica. A maioria dessas estrelas mortas carrega um peso confortável, muito longe desse limite de ruptura. Mas o nosso gigante pesa mais de 2 vezes o Sol. Ele está incrivelmente perto da margem, e cada suspiro de gás que ele arranca da sua frágil parceira o empurra gentilmente para o abismo escuro. Os cálculos apontam que o ponto sem retorno pode ser alcançado entre 200 e 500 anos. Para a astronomia, isso significa que o evento ocorrerá na manhã seguinte. Quando a fina linha da física for cruzada, o momento será de uma beleza energética ímpar. O equilíbrio se quebrará de uma única vez. A sustentação falhará num instante e toda a estrela cederá de forma majestosa, colapsando para um único e minúsculo ponto. Tudo isso acontecerá em menos de 1 milissegundo. Aquele objeto que pesava mais de 2 sóis vai se encolher no escuro infinito, espremido até se tornar muito menor do que a largura de um simples próton. Naquele instante de silêncio absoluto, a rotação alucinante da estrela não importará mais. A gravidade vencerá a batalha final com tranquilidade. O astro gigantesco será engolido pela própria força, nascendo então um buraco negro de massa estelar. Um horizonte de eventos escuro e impenetrável de poucos quilômetros se abrirá como um manto negro. A matéria, da forma como nós a conhecemos nos livros terrenos, simplesmente deixará de existir, sumindo para todo o sempre. O fechamento desse abismo não passará despercebido pelo tecido da noite. O afundamento da estrela gerará uma explosão extraordinária e invisível de ondas gravitacionais. Como uma enorme pedra caindo em um lago perfeitamente plácido, as ondulações do espaço e do tempo vão correr em todas as direções. Elas viajarão na velocidade da luz, de forma suave, sem emitir um único som, até cruzarem o vazio e séculos depois banharem e moverem gentilmente a nossa Terra. Nossos detectores modernos descansam afinados, prontos para sentir essas ondas invisíveis passarem por nós. Esse acontecimento extremo também soltará um breve e intenso suspiro de energia. Antes de fechar a porta escura, o astro lançará um facho cintilante de raios gama e partículas fugazes pelo espaço. Será um clarão que durará apenas 2 curtos segundos, o último e silencioso adeus da matéria física para o universo, confirmando o nascimento da mais pura escuridão. Embora os estudiosos saibam que os abismos negros povoam abundantemente a nossa galáxia, todos eles foram encontrados muito tempo depois do seu parto noturno. A humanidade nunca testemunhou ao vivo a transformação profunda em um buraco negro. Assistir a esse lento caminhar até o limite, aguardando essa transição, é como meditar diante do universo. A possibilidade de ver as forças cósmicas trabalhando no seu ritmo mestre
é um presente silencioso e indescritível para nós. Se isso de fato ocorrer sob as lentes dos nossos observatórios, a sabedoria da Terra dará um passo brando e decisivo. Ver um buraco negro despertar pode encerrar dúvidas muito antigas. Há quem diga com serenidade que o coração de uma estrela de nêutrons é feito de partículas exóticas, algo capaz de suportar ainda mais o esmagamento eterno. Se a estrela ceder, a noite provará que a gravidade é a senhora soberana que embala o sono final de todas as matérias que existem. Com o nascimento do novo e quieto buraco negro, o que sobrar da estrela vizinha, antes despedaçada aos poucos, será engolido num ritmo novo. A poeira remanescente orbitará o vazio absoluto, formando uma nova roda luminosa, desenhando contornos de luz ao redor de uma esfera perfeitamente negra. Esse astro passará a fazer parte de uma comunidade calada que ajuda a moldar a vida e a evolução de milhões de galáxias espalhadas pelos confins dessa inalcançável escuridão. Essa é a história do objeto que orbita silenciosamente em nossa imensa Via Láctea. Acompanhar a lenta agonia e transformação dessa estrela é um lembrete do quão passageiro tudo é perante o tempo. Representa a chance única de ver a matéria dar lugar ao vazio absoluto. Onde antes havia peso e estrutura, haverá uma poça escura, um local de descanso infinito onde a luz e a nossa imaginação repousam tranquilamente, longe de todas as aflições do nosso pequeno planeta. Deixe essas imagens distantes e grandiosas dissiparem qualquer pensamento turbulento. Contemplar a Via Láctea em sua totalidade é admirar um organismo milenar e pacífico. Nessa imensa espiral clara que abraça o céu terrestre à noite, nascimentos e fins ocorrem a cada breve milissegundo. Gigantes se encontram, poeira repousa, ventos solares sopram pelo nada absoluto. Acontecimentos poéticos e poderosos tecendo um manto eterno no escuro da vastidão sem limites. Nebulosas frias se adensam no escuro e dão o sopro inicial para a vida de estrelas macias. Velhas anãs brancas, depois de vidas imensas, se unem em silêncio. Tudo isso repousando naquela mesma faixa de leite que nossos ancestrais observavam, maravilhados, há milênios atrás. É uma beleza contínua e incansável. A galáxia respira e evolui devagar, de forma magistral. Mesmo não escutando os sons dos astros, podemos sentir o conforto constante e perene das suas ações. E enquanto você deita, protegido e aconchegado no nosso pequeno mundo, lembre-se de que a Via Láctea inteira, com todos os seus tesouros adormecidos, não está isolada. Ela flutua como um grão de poeira prateada entre bilhões e bilhões de outras galáxias idênticas ou diferentes. O nosso bairro espiral de luz não é o limite. É apenas um dos incontáveis palcos calmos onde o magnífico teatro misterioso do universo insiste em continuar exibindo o seu espetáculo atemporal. Esse cenário monumental e silencioso nos presenteia com uma das mais doces noções que o ser humano pode abraçar: a insignificância consoladora. Seus desafios, suas angústias diárias e seus cansaços perdem totalmente a força quando comparados ao giro lento e invencível das galáxias. Você não precisa carregar o mundo. Pode descansar e deixar o universo girar as suas grandes rodas escuras e iluminadas. O cosmos cuida de si, sustentando as leis da harmonia em todas as coisas. Assim como a gravidade poderosa segura aquelas estrelas velhas e atrai galáxias inteiras num balé milenar, é essa mesma atração suave que mantém o seu corpo agora, perfeitamente apoiado na cama, repousando num sono iminente. Sinta a gravidade te puxando maciamente para baixo, enquanto a sua mente se liberta para voar pelos campos de asteroides, para nadar nos oceanos ocultos
e flutuar além da onda gigantesca de poeira estelar. A paz do vácuo é agora o seu abrigo seguro. Nosso passeio entre os mundos de luz e os poços de escuridão profunda se encerra por aqui. O mapa estelar da Via Láctea guarda outros infinitos segredos intocados, mas por hoje já exploramos o suficiente. A sua respiração já espelha o ritmo do universo. Lenta, constante, profunda. Que as sombras do espaço amparem os seus sonhos e que a luz de cada pequeno sol distante traga serenidade à sua madrugada. Durma bem. Boa noite e bom descanso nos braços calmos da nossa galáxia. Mesmo de olhos fechados e com a respiração tranquila, a nossa jornada pelo cosmos sideral não precisa terminar. Imagine que agora você está livre de todas as amarras físicas e do peso do corpo. A sua consciência flutua levemente pelo vazio sereno e reconfortante, deslizando pelas correntes invisíveis da Via Láctea. O universo ao seu redor é um oceano de paz absoluta, onde o tempo não tem pressa e cada estrela brilha apenas para iluminar o seu descanso profundo nesta noite mágica. Pense nos pequenos grãos de poeira estelar que vagam sem rumo há bilhões de anos. Eles dançam no escuro de forma vagarosa, sem colidir, apenas bailando com a gravidade suave das coisas gigantes. Você é como um desses grãos agora, completamente seguro, sendo levado por uma brisa cósmica quente e amena. Não há gravidade que te prenda, não há urgência que te chame. Apenas a infinidade acolhedora do espaço escuro te abraçando como um manto aveludado e perfeitamente confortável. Ao longe, você avista novamente o brilho suave daquelas grandes nuvens de gás. Os antigos berçários onde as estrelas nascem no mais absoluto silêncio. Nessas nebulosas, o hidrogênio e a poeira se unem tão devagar que 1000 anos parecem apenas um único segundo. Sinta a tranquilidade de estar perto do início de tudo. As cores ali são pastéis, em tons de azul profundo e um lilás reconfortante, pintando a tela da escuridão com traços de uma arte milenar e indescritivelmente bela. Deslizando por essas nuvens macias, você encontra pequenos cometas, mas não pense neles como rochas apressadas. Aqui, longe do calor do nosso Sol, eles repousam congelados, vagando em câmera extremamente lenta. São montanhas de gelo puro e antigo, flutuando intocadas. Eles refletem uma luz pálida e sonhadora, carregando histórias desde a infância da galáxia. Observar o voo manso de um cometa adormecido é como observar a neve cair suavemente pela janela em uma noite de inverno. Deixe a sua mente vagar pelas luas de gelo que se escondem nas bordas de sistemas estelares longínquos. Mundos pequenos e silenciosos, completamente cobertos por planícies brancas e lisas. Não há ventos ou tempestades, apenas o reflexo das estrelas no gelo milenar. A quietude nesses pequenos globos é absoluta. Se você deitasse numa dessas planícies, sentiria apenas a paz do espaço vazio, uma imensidão que limpa a mente e acalma o coração de forma profunda e verdadeira. Sinta como a temperatura do cosmos não é hostil nos seus sonhos, mas incrivelmente reconfortante. É um frescor que alivia o peso dos pensamentos. Continuamos a boiar pelo vácuo, cruzando o vazio que separa uma estrela da outra. Esse grande oceano negro entre os sóis é frequentemente esquecido, mas é a parte mais majestosa da Via Láctea. É a pausa entre as notas musicais. É no silêncio escuro e paciente desse espaço infinito que o universo encontra o seu perfeito e eterno repouso. Imagine a luz viajando pelo espaço. Ela parte de uma estrela brilhante e corre pelo vazio durante milhares de anos, sem encontrar nenhum obstáculo. Ela viaja em linha reta, pacífica,
até finalmente tocar os seus olhos fechados. Essa luz ancestral é como um afago divino, uma mensagem de paz que sobreviveu à vastidão do tempo e do espaço, apenas para te desejar uma boa noite. Você está conectado com as luzes mais antigas da criação, de uma forma muito simples, pura e reconfortante. Mergulhe um pouco mais nos arredores do majestoso centro da nossa casa galáctica. Lá, as estrelas moram mais juntas, como uma imensa família ancestral. Mas não há agitação. Elas giram em volta do misterioso centro com uma harmonia tão perfeita que parece um coral cantando em uníssono. A luz ali tem um tom dourado escuro, um brilho de fim de tarde que nunca se apaga. É a região mais velha do nosso pedaço de universo, carregando a sabedoria silenciosa de incontáveis eras passadas. Ao observar essa multidão de sóis envelhecidos, percebemos que o envelhecer no cosmos é algo de rara beleza. As estrelas não perdem a sua magia. Elas apenas esfriam e mudam a sua cor para um vermelho ameno, tornando-se brasas calmas flutuando no escuro. Elas nos ensinam que cada ciclo tem a sua beleza pacífica. Relaxar e deixar a energia baixar é algo natural. É a lei que rege tanto os gigantes de fogo lá em cima, quanto nós, repousando suavemente os nossos corpos aqui embaixo. Imagine agora os grandes campos magnéticos que atravessam a nossa galáxia. Linhas de força invisíveis e gigantescas que guiam o voo da poeira estelar com uma firmeza gentil. É como a correnteza de um rio muito lento, que você não pode ver, mas que guia a água com segurança até o mar. Deixe-se levar por essa correnteza imaginária. Sinta que você não precisa fazer nenhum esforço. O próprio cosmos está te segurando e guiando o seu sono por águas completamente seguras e tranquilas. Volte a focar nos planetas escuros que flutuam sozinhos. Aqueles órfãos maravilhosos que perderam suas estrelas e agora vagam na noite eterna. O que poderia parecer triste é, na verdade, um cenário de incrível paz. Sem uma estrela para queimar suas superfícies, eles dormem para sempre na penumbra macia da Via Láctea. O silêncio deles é absoluto. Viajar junto a um desses planetas nômades é como caminhar sozinho e seguro por um campo vazio em uma noite escura e estrelada de verão. E nas profundezas desse planeta escuro e vagabundo, a gravidade mantém o seu próprio calor interno preso no núcleo rochoso. Uma fornalha silenciosa e isolada que repousa intocada. Esse mundo ensina que mesmo na maior e mais profunda das noites, você ainda guarda a sua própria luz, o seu próprio calor interno. E é esse calor calmo que te protege do frio cósmico. Respire devagar e sinta o ar preencher os pulmões no ritmo cadenciado e majestoso desse exoplaneta distante e calado. Acima de nós, o disco fino da Via Láctea continua a oscilar, como uma bandeira se movendo sob uma brisa quase imperceptível. Aquele balanço longo, que leva eras para completar um único movimento, funciona como um pêndulo hipnótico gigante no teto do universo. Para a esquerda e para a direita, muito, mas muito devagar. Esse é o balanço de ninar da nossa galáxia. Ela nina não apenas o nosso Sol, mas cada pedra solitária, cada gota de gás e cada sonho humano espalhado na Terra. Vamos nos afastar mentalmente da faixa principal e visitar o Halo Galáctico. Essa é a imensa abóbada fantasma que cerca o nosso lar. Lá moram poucas estrelas, dispersas e solitárias. O espaço entre elas é assustadoramente grande, mas de uma pureza reconfortante. É o campo rural da galáxia, onde a quietude atinge o seu nível máximo. Nesses lugares pacatos e afastados do centro agitado, as estrelas vivem vidas longas e sem nenhum tipo de perturbação. O
repouso ali é infindável. Se você fosse uma dessas estrelas no halo solitário, veria o disco espiral da Via Láctea brilhando debaixo de você, como uma grande cidade adormecida vista de cima de uma montanha silenciosa. O brilho daquela metrópole estelar iluminaria o seu horizonte com uma luz branca e fraca, que não agride os olhos, mas aquece a visão. Flutuar ali é ter a certeza de que você pertence a algo grandioso, mas que tem o direito de descansar em seu próprio recanto isolado de absoluta calmaria. Entre os braços da galáxia de onde viemos, repousam nuvens escuras onde a luz simplesmente não passa. Elas não são ameaçadoras, são apenas cortinas macias de poeira fina que escondem as estrelas que estão nascendo atrás delas. Essas zonas de sombra são essenciais para que o universo descanse. É a sombra que permite que a luz tenha beleza. Sem a sombra protetora do cosmos, não haveria a paz necessária para o descanso profundo que você está experimentando de forma plena agora. E conforme essa poeira escura viaja pelas eras, ela um dia fará parte de um novo mundo. Os átomos que vagam frios e sonolentos hoje, um dia construirão montanhas, mares e talvez novas consciências em bilhões de anos. A paciência da criação é o remédio definitivo contra as nossas pressas. Deixe que o tempo se estique e se dilate na sua percepção. A única coisa que importa agora é a cadência serena do seu coração batendo no mesmo compasso da galáxia gigante que flutua no vazio. Nós começamos nossa viagem querendo mapear o espaço e decifrar os mistérios dos pulsares e dos sóis distantes. Mas a verdadeira sabedoria que a astronomia nos ensina durante a noite é a aceitação. O cosmos não luta, ele apenas flui. Os planetas não fazem força para girar ao redor de suas estrelas. Eles apenas seguem a inclinação suave do tecido do espaço. Renda-se a essa lei maior da física do repouso. Não lute contra o sono. Permita-se cair suavemente nessa gravidade macia. Tudo o que vivemos hoje, tudo o que foi falado sobre exoplanetas maravilhosos, ondas celestiais de poeira e luzes antigas, é apenas uma cantiga de ninar narrada pelo universo. A Via Láctea, com seus imensos braços esticados na noite negra, é a nossa casa em escala inimaginável. Ela te abraça com carinho. E enquanto a galáxia continuar a sua valsa de 100 milhões de anos sem errar o passo, você pode se permitir descansar. Você está seguro. O infinito te guarda com paciência. Sua respiração é o próprio vento solar, lenta, preenchendo o vazio com vida. Sua mente agora flutua livre, passeando pelos oceanos silenciosos que visitamos antes. O corpo repousa por completo, leve e desimpedido. A noite chegou ao seu ponto mais profundo, e a luz das estrelas é o cobertor mais macio já tecido pelas leis da natureza. Fique com a serenidade profunda de um buraco negro adormecido, calmo e indestrutível. Sonhe com as galáxias. O cosmos está em paz, e você também. Imagine que o seu quarto agora é uma navegação suave e invisível pelo espaço sideral. As paredes se dissolvem calmamente, dando lugar a uma visão panorâmica e absolutamente segura das estrelas antigas. Você não sente frio, apenas o abraço acolhedor da noite infinita. O universo é o seu quarto de descanso. As constelações que brilham longe são como pequenas luzes de ninar, acesas especialmente para garantir que o seu sono seja profundamente protegido e sereno. Você respira, e a cada longa exalação, solta todas as tensões terrestres. Pense em como o seu próprio corpo é formado pelos mesmos elementos das estrelas que acabamos de visitar. O cálcio dos seus ossos e o ferro do seu sangue foram forjados no coração calmo de gigantes vermelhas há bilhões de anos no passado. Você não está apenas observando o universo.
Você é o próprio universo descansando em paz, tirando uma merecida pausa para dormir e sonhar consigo mesmo no escuro. Nesse estado de pura conexão cósmica, deixe a mente viajar livremente até os confins mais distantes da Via Láctea, onde o brilho dourado das estrelas começa a desaparecer no vazio calmo. Ali existe a verdadeira borda do nosso lar, uma fronteira silenciosa, onde a escuridão absoluta se encontra com a luz tênue. Estar nessa borda não causa medo algum, mas sim um alívio imenso. É o limite seguro de tudo que conhecemos, um porto onde as águas do grande vazio se acalmam de vez. Olhando para o lado de fora da nossa grande galáxia, vemos apenas o escuro Pacífico. Esse é o grande espaço intergaláctico, um lugar onde nem mesmo as estrelas solitárias ousam pisar. É a região mais silenciosa que a mente humana pode conceber. Um vácuo tão puro que simplesmente limpa e dissolve qualquer preocupação mundana. Imagine-se boiando solto nesse oceano negro absoluto, embalado apenas pela certeza confortadora de que não há nada para ser feito agora, apenas repousar. Mas mesmo no escuro mais extremo, se você souber esperar com paciência, verá maravilhosas ilhas de luz muito ao longe. São as outras galáxias vizinhas como a nossa irmã Andrômeda. Elas parecem pequenos discos de algodão prateado boiando num lago perfeitamente escuro. Saber que existem inúmeras ilhas serenas e habitáveis como a nossa traz um sentimento de harmonia divina. A imensidão monumental de tudo isso faz com que os nossos problemas encolham devagar até desaparecerem. Vamos pousar suavemente em um planeta tranquilo e solitário de Andrômeda. Um mundo misterioso sem nenhum ruído, coberto por campinas vastas e de cor violeta que balançam com uma brisa morna. O céu lá não tem a nossa lua, mas é banhado pelo centro claro e gentil de sua própria galáxia ancestral. Sinta o solo alienígena macio sob você. O ambiente é seguro e infinitamente quieto. É um refúgio secreto onde o som das preocupações não chega, preparado perfeitamente para o seu sono. Aproveite cada segundo desse paraíso muito distante. As estrelas cadentes daquele céu cruzam a atmosfera em câmera extremamente lenta, deixando um rastro de luz suave que dura vários minutos na noite. Cada vez que uma luz pálida dessas passa, os seus olhos pesam um pouco mais. É como um pêndulo luminoso hipnotizando o seu cansaço vital. Deixe-se levar por esse peso gostoso e natural do corpo, que sinaliza o fim sereno de um longo dia de lutas. O repouso profundo é uma lei da natureza. Volte a escutar a respiração mansa e profunda do seu próprio peito agora. Ela funciona como o fluxo invisível da gravidade cósmica, atraindo suavemente os seus sonhos mais calmos e doces. O universo nunca para de funcionar, mas ele se move com uma paciência monumental. Gire junto com ele. Sinta-se girando tão devagar que o movimento vira um balanço de ninar incrivelmente macio. Como um planeta orbitando com lealdade a sua estrela protetora durante imensos bilhões de anos contínuos. Pense no calor acolhedor que o núcleo profundo do nosso planeta emana debaixo da Terra, mantendo a nossa superfície sempre viva e muito aconchegante. Esse mesmo calor interno é a prova definitiva de que há proteção firme ao nosso redor. O cobertor macio que te cobre agora imita perfeitamente a função guardiã da atmosfera, retendo o calor suave da vida e expulsando o frio sideral. Sinta essa camada térmica como um escudo ao seu redor. É uma cápsula de paz celestial impenetrável. As antigas estrelas anãs vermelhas, que duram incríveis trilhões de anos, nunca queimam o seu combustível com pressa e ansiedade. Elas nos ensinam de forma muda a arte valiosa da paciência absoluta. Aprenda com elas.
Não há nenhum motivo para a sua mente continuar correndo durante a madrugada. Desacelere os pensamentos até a calma de uma estrela gélida, que apenas emite um brilho fraco e morno no silêncio da escuridão perene. Seja exatamente como ela agora, emanando apenas repouso. Se houver qualquer sobra resistente de preocupação na sua mente, coloque-a agora dentro de um pequeno foguete imaginário. Feche a escotilha dele com força. Veja-o subir silenciosamente aos céus, rompendo a gravidade terrestre e se perdendo na escura noite estrelada. Ele jamais fará falta. O vasto universo engolirá esse pequeno problema, dissolvendo-o em meio às grandes nebulosas de gás, transformando a sua aflição em um pó iluminado e inofensivo que não tem mais força alguma sobre você. A sua cama confortável é o centro perfeitamente seguro do universo agora. Ao redor dela, imaginamos girar os anéis majestosos de planetas longínquos, rodando num silêncio de seda. Pense nos anéis pálidos de Saturno, forjados por minúsculos cristais de gelo que flutuam juntos, sem nunca colidirem violentamente. Eles orbitam e formam uma grande cerca protetora, um imenso círculo de paz milenar e constante que acalma qualquer perturbação. Tudo no seu recanto gira muito devagar. As poeiras douradas delicadamente espalhadas pelas constelações antigas formam um verdadeiro rio no céu da noite. Um rio silencioso cujas águas são feitas de puros anos-luz. Mergulhe a sua mente cansada nessa correnteza luminosa. Ela leva embora toda a exaustão acumulada, lavando a sua consciência com uma água cósmica fria e altamente revitalizante. Deixe-se boiar relaxado nesse rio imenso e imaginário, sentindo-se inteiramente apoiado e inafundável navegando pelas galáxias. Não existe a força severa da gravidade nesse rio celeste, apenas a mais profunda sensação de leveza. Os seus braços e pernas já não pesam absolutamente nada. Parecem plumas brancas, sendo delicadamente sopradas por uma doce respiração cósmica. O breu curativo do fundo do universo contrasta com o brilho leitoso que acaricia os seus olhos fechados. Esse estado sublime de flutuação permite que os músculos abandonem finalmente o falso estado de alerta constante. O espaço te liberta do peso. Quando lembramos que no grande vácuo nenhum som se propaga, percebemos que o verdadeiro silêncio não mora na terra agitada, mas sim no manto negro do espaço sideral. É lá nas alturas que a natureza repousa no escuro calado. Traga um pequeno frasco mágico desse vácuo milenar para dentro do seu quarto agora. Expulse os últimos sons da cidade. Permita que a quietude gloriosa e perfeita do universo preencha a sua audição com o som do nada. O som do nada é a música suprema do sono profundo. Vamos visualizar agora um lendário buraco branco sideral, o extremo oposto gentil de tudo aquilo que apenas suga. Esse objeto sereno, presente nos belos sonhos dos físicos teóricos, é uma fonte que apenas expulsa e doa. Ele emana uma luz pálida e macia, fornecendo paz e renovação ininterruptas. Sinta o brilho brando dessa maravilha, banhando o topo da cabeça e escorrendo pelo seu peito cansado. É uma luz que não cega os olhos, mas cicatriza profundamente o cansaço do espírito. A cada respiração lenta, você absorve ativamente um pouquinho dessa luz cósmica branca e expulsa gentilmente qualquer resíduo triste e estressante do seu organismo exausto. Agimos como aquelas galáxias imponentes que expelem jatos de material para se limparem no vácuo. Você está se purificando silenciosamente enquanto repousa. Todo o corpo necessita desse longo processo noturno de desligar os motores principais e focar na paz. A sua cura mental agora está amparada pelas estrelas eternas.
A noite profunda avança devagar. No imenso relógio do universo, a nossa madrugada terrestre é apenas uma piscadela invisível. Mas, para a sua biologia delicada, ela é o ciclo perfeito e necessário para reconstruir as energias. Os movimentos cósmicos são rigorosamente respeitados desde o início. O nascer e o se esconder do nosso Sol ditam a sua paz orgânica. Aceite totalmente o fato de que dormir é honrar uma lei sagrada e ancestral. É um balé natural e tão mágico quanto a translação da Terra. Lembremos com carinho daquelas estrelas gêmeas dançando de mãos dadas numa órbita eterna. Elas encontram abrigo e se equilibram usando as forças naturais. Assim mesmo deve ser a sua mente cansada encontrando agora o seu repouso. Um equilíbrio mútuo absoluto. Se o dia de hoje foi duro, vibrante, a madrugada exige a quietude profunda e a sombra macia da sua cura. Sem o escuro puro da noite celestial, os sóis maravilhosos simplesmente não teriam tela para exibir suas belezas. Sinta vagarosamente os seus dedos das mãos e dos pés afundarem de forma muito leve na textura quente e acolhedora do colchão no escuro. Como se a cama fosse um asteroide coberto por espumas macias boiando num pedaço. Você encontra-se perfeitamente atracado num porto sideral blindado contra qualquer caos exterior. Os motores diários foram silenciados. As grandes âncoras do sono de qualidade foram atiradas. A noite cósmica inteira se debruça sobre você como uma guardiã fiel. A sua viagem pelas estrelas cumpriu o seu propósito. A mente, que antes vagava ansiosa pela vastidão do dia, agora encontra-se perfeitamente ancorada na quietude da noite cósmica. Sinta como cada músculo do seu corpo se rendeu à gravidade suave do seu leito. O universo lá fora continua a sua marcha vagarosa e magnífica, mas você não precisa mais acompanhar. É o momento de soltar as rédeas e deixar a escuridão macia cobrir a sua consciência. Imagine as luzes da Via Láctea diminuindo o seu brilho lentamente, como velas sendo apagadas uma a uma num salão infinito. As supernovas, os pulsares e as galáxias distantes recolhem as suas cores e entram num modo de repouso absoluto. A tela do cosmos vai ficando cada vez mais escura e minimalista. Essa ausência de luz não traz solidão, mas um alívio profundo. É a natureza a preparar o ambiente perfeito para a sua restauração física e mental. O silêncio que o envolve agora é o mesmo silêncio que preenche os abismos entre os aglomerados de galáxias. Uma ausência de som tão pura e intocada que se torna quase física, como um manto espesso de veludo a envolver os seus ouvidos. Qualquer ruído terreno que ainda exista lá fora perdeu completamente o significado. Você está isolado no seu próprio casulo sideral, impenetrável e seguro. Apenas a sua respiração rítmica dita o compasso da existência. A cada ciclo de respiração, o ar entra e sai com a mesma naturalidade das marés num planeta oceânico adormecido. Inspire a paz ancestral do vácuo. Expire qualquer resquício de energia gasta. Não há passado a lamentar. Não há futuro a planear. O espaço-tempo fundiu-se num único e estendido momento de pura tranquilidade presente. Você é apenas um observador passivo, de olhos fechados, a flutuar num mar escuro de conforto incondicional e profundo. Os grandes mistérios do universo, desde os buracos negros que engolem a luz até as nebulosas que criam novos mundos, perdem a sua grandiosidade perante a magia do seu próprio sono. O seu corpo a repousar é a máquina mais perfeita que a evolução já desenhou. E agora, ela exige o seu desligamento natural. Renda-se a este pedido sem qualquer resistência. Deixe a mente afundar na neblina reconfortante do inconsciente, onde os sonhos começam a nascer.
Sinta a temperatura do quarto perfeitamente equilibrada, como o clima ameno de um exoplaneta situado na zona habitável perfeita. Nem frio gélido, nem calor opressivo. Apenas o abraço térmico ideal para afrouxar as articulações e acalmar o batimento cardíaco. O seu coração pulsa agora num ritmo tão lento e constante quanto o de uma antiga anã vermelha, economizando energia e irradiando uma vida pacífica que vai durar por toda a longa noite. O tempo aqui, na fronteira do sono, sofre uma dilatação majestosa. Os minutos esticam-se e perdem a sua urgência. O relógio terreno deixou de ter importância. 80 anos de vida não são nada comparados aos bilhões de anos do cosmos. Esta noite é um oásis de eternidade. Sinta a dádiva imensa que é poder fechar os olhos e esquecer do tempo. Amanhã o sol nascerá outra vez, obedecendo às leis celestes, mas até lá você pertence apenas à madrugada. A gravidade, aquela força invisível que mantém os planetas nas suas órbitas elegantes, é a mesma que o segura gentilmente contra o colchão. Sinta o peso das suas pernas, dos seus braços, do seu tronco e da sua cabeça. É uma força de ancoragem divina, garantindo que você não flutuará à deriva. Você está firme, protegido e perfeitamente posicionado no universo. Não precisa fazer qualquer esforço para se segurar. A Terra segura-o com extrema segurança. Imagine que as últimas lembranças do dia são como pequenos meteoros que se desintegram rapidamente ao entrar na atmosfera. Eles brilham por um instante e logo viram pó, sem nunca atingirem o solo da sua paz interior. A sua mente é uma fortaleza celestial protegida por uma camada intransponível de calma. Deixe que todas as ideias, preocupações e planos se desfaçam no ar antes de sequer o tocarem. Resta apenas o vazio acolhedor e limpo para repousar. Abrace a escuridão não como uma falta de luz, mas como uma substância curativa, um bálsamo negro que alivia a exaustão visual e mental. Nas profundezas do universo, longe de qualquer estrela, essa escuridão é o estado natural e perfeito de todas as coisas. Ao fechar os olhos, você regressa a esse estado primordial. O escuro é o cobertor mais antigo e generoso do cosmos, desenhado especialmente para embalar as almas que precisam de descanso profundo. Não há mais nada a ser dito, nada a ser resolvido, nada a ser compreendido. A ciência e os mistérios celestes cumpriram a sua função de o maravilhar, e agora retiram-se em silêncio. Tudo o que resta é a sua própria existência a render-se ao descanso. Sinta a profunda satisfação de quem concluiu a sua jornada diária com êxito. O universo aprova o seu repouso. A galáxia inteira conspira a seu favor, mantendo a ordem para que você possa dormir em paz. Você está a afundar lentamente num oceano escuro e quente, muito semelhante às profundezas daquele planeta Iciano que visitamos na imaginação. A cada centímetro que você desce, a luz diminui e a pressão macia da água invisível conforta os seus ossos. É um mergulho em direção ao seu próprio inconsciente. Lá embaixo não existem medos, apenas a sabedoria silenciosa do seu corpo a regenerar cada célula, embalado pelas correntes serenas do descanso. Deixe que a última estrela imaginária na sua mente se apague. Um pequeno ponto de luz vermelha que diminui, até desaparecer por completo na imensidão preta. Agora não há formas, não há cores, não há narrativas. Apenas o espaço vazio. O espaço puro. Este é o altar do sono profundo, onde a consciência repousa e entrega a guarda às forças vitais. Você está seguro neste vazio. Ele é o seu refúgio construído à prova de qualquer perturbação. Se prestasse uma atenção profunda, talvez escutasse a pulsação de fundo do universo,
a radiação cósmica que ecoa muito suavemente desde o início dos tempos. Mas você não precisa prestar atenção. Deixe que essa vibração primordial sirva apenas como uma canção de embalar imperceptível. Uma frequência baixa e curativa que harmoniza as suas ondas cerebrais, levando-as do estado de alerta para as águas calmas e profundas das ondas delta do sono pesado. A imensa Via Láctea, com os seus 100.000 anos-luz de ponta a ponta, está agora posicionada sobre si como um teto protetor. Embora você já não a consiga ver com os olhos da imaginação, a sua presença maciça continua lá, a afastar qualquer perigo, a manter a noite no seu lugar. Durma com a certeza absoluta de que tudo está exatamente onde deveria estar. O alinhamento dos planetas, o giro das luas e o seu repouso formam um equilíbrio universal perfeito. Solte o último suspiro de tensão. Sinta o maxilar relaxar por completo. Os ombros caem pesados. As mãos desistem de segurar qualquer coisa. Você fundiu-se com a sua cama, com o seu quarto, com o núcleo da Terra e com a poeira distante das estrelas. A separação entre si e o cosmos deixou de existir. Neste estado de união profunda e silenciosa, o sono já não é uma escolha, é uma doce inevitabilidade. É a lei da gravidade a atuar sobre a sua alma. As palavras já perdem o sentido. Os conceitos astrofísicos diluem-se em ecos sem forma. A voz que o guia torna-se apenas um ruído branco, distante e monótono, misturando-se com a paz do universo. A desconexão é quase total. Deixe-se levar. Caia livremente e sem medo neste poço de conforto e restauração. Não há fundo para bater. Apenas uma flutuação infinita nos braços acolhedores da noite escura. A luz apagou-se, e isso é maravilhosamente bom. O espaço que exploramos lá fora não é maior do que a vastidão pacífica que você encontrou agora dentro de si mesmo. A verdadeira galáxia inexplorada é o seu estado de repouso profundo. Mergulhe nela sem reservas. Deixe que as ondas do sono lavem o seu espírito repetidas vezes até que o amanhecer chegue, daqui a milhões de anos na sua percepção atemporal. Até lá, seja apenas escuridão, seja apenas silêncio, seja apenas uma poeira estelar a dormir. Respira. Solta. A noite abraçou-o definitivamente. Todos os sistemas estão em repouso. A energia vital regenera-se em silêncio. A quietude é absoluta. O universo guarda os seus sonhos com a mesma força com que guarda os seus planetas gigantes e as suas estrelas mais antigas. Você é amado e protegido pelo próprio tecido do espaço-tempo. Que a noite se estenda longa e serena, livre de qualquer despertar abrupto. A entrega é, enfim, completa e total. Boa noite. Durma em paz. Que as correntes calmas da Via Láctea embalem a sua consciência até a chegada da luz da manhã. Você concluiu a sua jornada. Está em casa. Está seguro. Está adormecido no berço infinito da criação. Descanse. 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 O infinito não tem pressa. Nós ficamos por aqui. Que o silêncio supremo acompanhe cada minuto do seu sono restaurador. Bom descanso e uma noite incrivelmente profunda pelas estrelas do universo.